O mundo segue apreensivo nesta semana, aguardando possíveis acontecimentos dramáticos no Irã. Foi uma semana fria por alguns dias em Israel. Nada como a neblina de inverno nos Estados Unidos. Mas primeiro vou dar uma olhada na névoa que afeta como as pessoas estão vendo Israel. Segundo ele, o principal barulho da semana foi sobre os judeus e Tucker Carlson. A menos que esse homem esteja alimentando o fogo do ódio que já está lentamente queimando nas brasas do que restou do seu cérebro, não vejo como qualquer pessoa decente poderia continuar seguindo Tucker Carlson. Não importa o quanto ele aprenda ou expresse seus sentimentos. É diferente quando ele espalha ódio. É algo completamente diferente quando ele conscientemente e deliberadamente mente para você, intencionalmente e de boa vontade te engana, enquanto espalha falsidades e distorce a verdade. Falando nisso, o último boato que ele está espalhando é que Israel, ou mais precisamente Netanyahu, o ameaçou. Quero compartilhar informações secretas e privilegiadas sobre a visita de Tucker. Mas antes de continuarmos, chega mais perto para que ninguém nos ouça. Os anciãos da trapaça global sionista ficaram supostamente muito furiosos esta semana. Eles repreenderam o chefe do Mossad pelo que estão chamando de o erro do século. Certifique-se de que ninguém ouça isso. Depois de gastar uma fortuna enviando equipes ao redor do mundo tentando localizar Tucker, ele simplesmente entrou no país sozinho e eles o perderam completamente. Em sua defesa, e isso é realmente sério, o diretor do Mossad disse que toda a organização estava focada em criar uma nova empresa falsa de microfones para podcast, parte de um plano para infiltrar a cultura dos influenciadores, assim como fizemos com os beepers. A operação ainda está na fase de atrasos na entrega. O chefe do Mossad revelou que, durante a checagem de rotina no aeroporto por onde Tucker passou, agentes podem ter colocado um dispositivo de escuta em uma cavidade corporal não divulgada, mas recusou-se a dar mais detalhes por dignidade humana. Agora sabemos por que Tucker é tão metido. E agora, falando sério, as pessoas que imaginam agentes israelenses sombrios em cada esquina sempre erram em uma coisa. Os verdadeiros profissionais não são as figuras dramáticas das suas fantasias. Eles são quem você não percebe, criam distrações tão convincentes que você não vê o que ocorre diante de você. Lembre-se disso, Tucker. Pior que suas mentiras é manipular fatos, tirando-os do contexto, distorcendo as circunstâncias e criando uma realidade inventada. Porque existem mentirosos, e então existe Tucker. Ele não apenas mente, ele cria uma realidade alternativa. Enquanto o mentiroso comum espalha falsidades e distorce verdades, Tucker vai além. Ele manipula as circunstâncias, retira os eventos do contexto e apresenta uma versão da realidade que é tecnicamente composta por fatos, mas organizada de uma forma que não se parece em nada com a verdade. Isso é mais destrutivo que uma mentira, pois uma pode ser desmascarada e uma afirmação falsa, refutada. Mas uma realidade manipulada, construída a partir de enquadramento seletivo, omissão e manipulação emocional, é muito mais difícil de desmontar porque parece plausível. Ela usa partes da verdade para criar uma narrativa basicamente falsa. Essa tática é eficaz porque substitui fatos por interpretações. O público não vê o que ocorreu, apenas é instruído sobre o que pensar disso. Eventos são isolados da sequência que lhes dá sentido, levando inocentes a parecerem culpados e culpados justificados. Essa tática transforma a emoção em arma, usando a indignação como substituto das provas. É só olhar para ele. Cada postagem é mais uma descrição de uma injustiça cometida contra ele. E então, a certeza moral substitui o conhecimento real. Quando a narrativa manipulada é aceita, qualquer novo fato é forçado a se encaixar nela. E é como um ciclo fechado, em que tudo o que não se encaixa nele é descartado como propaganda. E é assim que atores políticos, ativistas e personalidades da mídia podem cometer a pior forma de desonestidade enquanto insistem que nunca disseram nada que não seja verdade. O perigo, contudo, não é a mentira. O perigo é o contador de histórias que constrói um mundo onde a mentira parece verdade. O que Tucker Carlson fez esta semana no aeroporto em Israel não foi apenas mais um exagero ou mais um comentário descuidado. Existe uma linha entre expressar uma opinião e espalhar clichês odiosos. E ele já cruzou essa linha antes, mas desta vez ele cruzou uma ainda mais perigosa. Ele mentiu conscientemente e deliberadamente sobre o que aconteceu.
Ele construiu uma narrativa que sabia que seu público aceitaria, não porque fosse verdadeira, mas porque alimentava o mundo emocional que ele construiu para eles. Quando alguém mente para você intencionalmente, quando distorce os acontecimentos para provocar indignação, quando te trata como uma ferramenta e não como um ser humano pensante, essa pessoa está mostrando exatamente o que pensa de você. Isso vai além da falta de respeito. É manipulação pura e simples. É o comportamento condescendente de quem acha que pode moldar a realidade como fazem demagogos e tiranos. Ao enxergar isso claramente, a pergunta torna-se inevitável. Por que alguém continuaria confiando em uma pessoa que trata seu próprio público com tanto desprezo? Um dos momentos mais repugnantes da entrevista de Tucker Carlson com o embaixador Huckabee foi a sugestão de que Israel fizesse testes genéticos para identificar descendentes de Abraão. Os descendentes de Abrão são aqueles que têm o direito de possuir esta terra, correto? Sim, certo. Por que não realizamos testes genéticos em todos para identificar os descendentes de Abrão? Já deciframos o genoma humano, então é possível. Por que não fazemos isso? Você é contra? Eu não faço ideia do que isso provaria. Quero dizer, talvez fosse. Como assim? Isso provaria quem são os descendentes de Abrão e quem tem direito de viver aqui e quem não tem. Antes de desmontar essa absurdidade, quero falar sobre o ponto que ele está insinuando aqui. Que nós não somos os verdadeiros descendentes e não somos judeus de verdade. Por que ele sequer questionaria isso? Por que qualquer um de nós escolheria ser judeu? Os judeus foram perseguidos, desumanizados e agredidos por gerações em qualquer lugar do mundo onde estivessem. Quem gostaria de participar disso? Por que meu avô, por exemplo, viria para um país desértico, cheio de pântanos e malária, há mais de 100 anos após nossa família viver na Pérsia e no Afeganistão por mais de 2000 anos? Morar aqui não traz benefícios. Ninguém em sã consciência faria isso, e certamente milhões de pessoas não escolheriam fazer isso. Minha família traçava a linhagem até a tribo de Benjamim. Então, obviamente, existe uma conexão, algo que eles e todos nós desejávamos. Agora vejamos sua afirmação arrogante. Ele estava tão cheio de si ao dizer isso, parecia provocativo, mas sua arrogância desmorona como toda afirmação ignorante quando confrontada com os fatos. A Cúpula Internacional de Políticas JNS 2026 acontecerá de 15 a 17 de abril no Waldorf Astoria, em Jerusalém. Inscreva-se hoje em jnsummit.org e use o código de cupom JNSTV. Isso mesmo, JNSTV, uma palavra só para receber 20% de desconto em todos os ingressos. Estou ansioso para ver você em Jerusalém. O general de brigada da reserva Amir Avivi, do Fórum de Defesa e Segurança de Israel, rebateu a acusação de que Israel não realiza testes de DNA, argumento repetido por muitos antissemitas. Em uma postagem que compartilhou, o general Avivi explica que Israel já realiza uma enorme quantidade de testes de DNA aqui em Israel. Quase todo novo recruta das Forças de Defesa de Israel fornece uma amostra de saliva no centro de indução dedicado ao Registro Nacional de Medula Óssea, contribuindo para um dos maiores registros de medula óssea do mundo. Procedimento rotineiro das Forças de Defesa de Israel por razões óbvias. Aviv descreve como representantes da Ezel Mitzion, a organização que gerencia o registro, lhe contaram algo notável. Judeus israelenses têm um perfil genético único, inexistente em outros lugares do mundo. Diariamente, doações de medula óssea de Israel são enviadas a pacientes judeus no mundo todo compatíveis com o banco de dados israelense. A conexão genética é real, documentada e salva vidas. Aviv acrescenta outro detalhe fascinante. A única população com uma semelhança genética notável com os judeus israelenses são os iranianos, o que faz perfeito sentido histórico, já que antigos exilados judeus migraram para a região da Pérsia. Um lembrete de que história, genética e identidade são muito mais complexas e muito mais fundamentadas do que a provocação simplista de Carlson sugere. Então, quando Carlson sugere a ideia de testar todos no país, ele não está descobrindo alguma verdade oculta a qual está insinuando. Ele está amplificando mais um dos estereótipos antissemitas que ele continua espalhando. Ao contrário do passado, quando espalhavam acusações infundadas contra nós, hoje Israel é forte e pode refutá-las. Quando você vê pessoas como Tucker, que supostamente são o melhor que os goim como ele tem a oferecer, não é surpresa que os judeus passem por cima deles.
E só para entender a palhaçada com a qual nós em Israel temos que lidar diariamente, o ator Hugh Laurie publicou esta semana um tweet prestando suas homenagens a um colega israelense que faleceu em circunstâncias trágicas na Grécia. Seu tweet não tinha conteúdo político, só expressava tristeza pela perda de um amigo. Ele foi imediatamente alvo de uma campanha de difamação nas redes sociais, acusado de ser sionista, e tudo isso por expressar sentimentos por um cidadão israelense. Essa campanha, o esforço sistemático para minar e deslegitimar a própria ideia de autodeterminação judaica, é um sinal preocupante do que está por vir, como o passado já nos mostrou. Negar aos judeus um direito básico dado a outros povos é uma versão moderna de um antigo padrão, expressando a hostilidade que os acompanha há gerações. É um esforço coordenado para desumanizar os judeus com uma nova terminologia. Esse padrão de criar a realidade não é exclusivo de comentaristas políticos. Testemunhamos um grande esforço na cultura, cinema e reescrita da história. O exemplo mais recente é um filme que a esquerda está babando. Mais um esforço que está circulando para redesenhar a história e tirar do povo judeu sua conexão com nossa antiga terra natal. O novo filme histórico Palestina 36 apresenta uma representação profundamente falha, parcial e, como tal, totalmente imprecisa do domínio britânico na Terra Santa. E muito inconsistente com os registros históricos. O filme afirma contar a história da origem do atual conflito árabe-israelense, ou seja, a Revolta Árabe de 1936 a 1939. O filme convenientemente omite o evento que realmente causou a revolta. A violência entre árabes e judeus ocorria aqui esporadicamente desde 1920. Mas a revolta de 1936 não começou com uma greve geral, como afirmam no filme. Tudo começou com o assassinato de 2 judeus emboscados em um ônibus por atiradores árabes. Esse fato fundamental, a faísca que incendiou todo o período, não aparece em nenhum momento no filme. Em vez disso, o filme apresenta uma narrativa moderna já conhecida, uma história de pura vitimização árabe, que culmina em uma campanha de resistência nobre. Não há qualquer reconhecimento da violência dirigida contra os judeus, apenas a representação da violência cometida por judeus. O resultado é uma manobra emocional projetada para evocar simpatia, enquanto apaga as complexidades do que está acontecendo aqui. Isso não é acidental, é uma forma de manipulação histórica, removendo fatos essenciais, romantizando a brutalidade e construindo uma realidade alternativa, na qual a presença judaica é desprovida de legitimidade e contexto. É a versão cultural do que falamos antes. A criação de um mundo onde uma narrativa falsa soa verdadeira pela remoção de partes incômodas. Esse tipo de narrativa, que distorce o passado, também molda o presente. Isso afeta como as pessoas veem identidade, pertencimento e as origens de um conflito secular. Quando filmes assim apagam a continuidade judaica na Terra e apresentam uma origem seletivamente editada, criam uma narrativa para substituir fatos históricos. Se preferir, eles estão cometendo o historicídio, a tentativa de apagar e remover fatos históricos e criar uma realidade alternativa. Ignoram os fatos enquanto pintam uma falácia emocional, romantizam comportamentos assassinos e promovem uma narrativa para apagar a conexão judaica, através de, e eu cito, certos atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, que é a definição oficial de genocídio, enquanto ao mesmo tempo tentam encobrir o genocídio que tentaram cometer e o mal realizado, distorcendo a história. Quando o domínio do Império Otomano terminou aqui em 1917, não existia identidade nacional palestina nem fronteiras políticas palestinas. Tudo isso foi inventado depois. Eles só passaram a se chamar palestinos após a campanha de propaganda soviética em 1964. Até então eram todos apenas árabes. Todos eles carregavam sobrenomes das tribos de onde vieram ou das regiões onde viviam antes de virem para esta área. Há outros fatores que comprovam a origem deles, mas não vou abordar isso agora, pois é um tema extenso. Mas um ponto importante aqui é a obsessão com os judeus, como tem sido ao longo da história. Tudo isso se trata de uma tática de desvio. Foquem nos judeus enquanto outras coisas ocorrem. Então, enquanto sua academia, o currículo do seu ensino médio, sua mídia foram todos dominados e seus países estão sendo invadidos, vocês são forçados a engolir os judeus.
Você acha que o culto jihadista desta semana na cidade de Nova York foi ruim? Espere até chegar 11 de setembro de 2026. Ei, mas Israel, olha, Israel, os judeus. Que idiotas do caramba! Mais uma coisa antes de abordar as questões regionais. O orgulho pela própria herança é celebrado em todos os lugares dos Estados Unidos. Há o orgulho gay, o mês da história negra e o dia de São Patrício. Você pode ser um orgulhoso hispano-americano, irlandês-americano, asiático-americano, polonês-russo, seja qual for sua origem, americano. Ninguém questiona sua lealdade aos Estados Unidos. Apoiar a terra natal dos seus ancestrais é até visto como normal, até admirável. Exceto para os judeus, é claro. Se você é um judeu orgulhoso, se apoia Israel, se afirma o direito dos judeus à autodeterminação, que é o que o sionismo realmente significa, você é tratado de forma diferente. Você é criticado, condenado, até mesmo ostracizado. A expressão de identidade incentivada a outras comunidades só se torna suspeita quando envolve judeus. Por isso, o ocorrido nas Olimpíadas de Inverno esta semana foi tão importante. Jack Hughes não atuou só pela equipe dos Estados Unidos. Ele fez o gol da vitória na final do hóquei. E então ele ficou lá, orgulhoso de seu país, orgulhoso de vestir a bandeira americana, orgulhoso de ser americano. Para judeus americanos e de todo o mundo, inclusive em Israel, foi um momento de grande orgulho. Nós comemoramos sua conquista e ambos os lados de quem ele é. O apoio de um judeu ao seu povo e à sua terra natal histórica não reduz sua lealdade ao país onde nasceu. Nunca reduziu. E está na hora desse duplo padrão chegar ao fim. Agora vamos aos assuntos sérios. Enquanto a situação no Irã se arrasta, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez declarações no Knesset nesta semana. Isso com um tom incomum e sombrio enquanto ele se dirigia aos parlamentares. Ele disse que nos últimos 2 anos e meio, Israel combateu o que chamou de ameaças graves do Irã e de seus representantes, colocando em risco todos os cidadãos israelenses. Netanyahu ressaltou seus encontros recentes com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, destacando uma cooperação estratégica inédita entre Israel e os Estados Unidos. Netanyahu afirmou que os laços militares e de inteligência de Israel com os Estados Unidos estão mais fortes do que nunca, e líderes mundiais seguem em contato próximo com Israel. Ele citou visitas recentes à região de figuras como o chanceler da Alemanha e o primeiro-ministro da Índia. Ele alertou que Israel permanece vigilante e preparado para qualquer cenário, acrescentando que transmitiu ao Irã que qualquer ataque contra Israel seria respondido com força esmagadora. O primeiro-ministro se dirigiu à oposição e afirmou que, apesar das divergências políticas em Israel, este não é momento para divisões internas. Netanyahu pediu unidade nacional antes do feriado de Purim, afirmando que a força de Israel sempre veio de estarmos juntos. Ele expressou confiança na liderança militar do país, em seus soldados e em seus cidadãos, concluindo que a determinação coletiva é essencial para garantir a segurança e o futuro de Israel. E enquanto o mundo está fixado no Irã e em seu eixo xiita, um aspecto do futuro já está se formando diante dos nossos olhos. Um segundo e possivelmente mais importante realinhamento ocorre enquanto a Turquia forma um bloco sunita contra Israel. Meu grande amigo, cineasta e analista político Pierre Rekov aborda esse tema em análise recente para o Instituto Gatstone. Ele descreve as ações que estão sendo realizadas de forma silenciosa e metódica pelo presidente da Turquia, Erdogan. Segundo Rekov, as visitas de Erdogan à Arábia Saudita e ao Egito em fevereiro de 2026, seguidas da recepção do rei Abdalá da Jordânia em Istambul, marcaram um ponto de virada. Essas visitas concluíram anos de tentativas de reconciliação após conflitos anteriores da Turquia com os estados do Golfo por sua ligação com a Irmandade Muçulmana. O resultado é uma coalizão sunita emergente baseada no poder militar turco, no financiamento saudita e catariano, no peso logístico egípcio e na influência ideológica da Irmandade Muçulmana. Ele argumenta que essa coalizão retrata Israel como força desestabilizadora e começa a se coordenar politicamente, militarmente e economicamente contra o país. Rekov observa que, em 9 de fevereiro de 2026, ministros das Relações Exteriores da Turquia, Egito, Indonésia, Jordânia, Paquistão, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos emitiram um comunicado conjunto condenando Israel, interpretado pela mídia israelense como evidência do crescente bloco sunita anti-Israel.
Rekov argumenta que o desenvolvimento mais alarmante dessa coalizão é sua expansão para a África. Turquia e Egito coordenam ações na Líbia para conter a milícia ligada aos Emirados Árabes Unidos, considerada próxima de Israel. O envolvimento da Turquia e da Arábia Saudita no Sudão ameaça o acesso de Israel ao Mar Vermelho. Tropas egípcias em massa na Somália, a maior base turca no exterior, e um pacto entre a Arábia Saudita e Somália, todos perto do Bab el-Mandeb, considerado por ele um ponto de estrangulamento. Segundo ele, trata-se de um cerco marítimo e estratégico se fechando sobre Israel. Rekov observa a postura firme de Netanyahu diante disso. Nenhuma força turca ou do Catar em Gaza, mesmo ao custo de um confronto público com os Estados Unidos. Para Rekov, isso reflete o reconhecimento de Israel de que o envolvimento turco em Gaza consolidaria a influência de Ankara no centro do bloco sunita emergente. Rekov conclui que o antigo campo sunita moderado, que se alinhava com os Estados Unidos e era relativamente aberto a Israel, está se transformando em uma coalizão islâmica mais ampla. Capaz de exercer pressão diplomática, influência econômica, controle sobre rotas comerciais, além de atividades militares e de inteligência coordenadas. Ele afirma que o objetivo não é guerra imediata, mas restrição estratégica gradual. Um muro sunita substituindo o crescente xiita do Irã. Com o fortalecimento do alinhamento sunita liderado pela Turquia, Israel amplia um de seus principais relacionamentos de contrapeso, a parceria com a Índia. Nesta semana, o primeiro-ministro Modi visitou Israel para fortalecer os laços bilaterais, agora chamados de relações estratégicas especiais por ambos os países. A visita de Modi é um movimento estratégico que indica a mudança na posição de Israel no cenário global. O primeiro-ministro Netanyahu destacou isso esta semana ao apresentar uma nova aliança estratégica. Ele disse que Israel tem um interesse vital em criar uma aliança própria, uma aliança de estados que se opõem aos dois campos do islamismo radical, descrevendo-a como um amplo círculo de países que abrange todo o Oriente Médio. A chegada de Modi neste momento se encaixa diretamente nessa visão. Há também uma dimensão pessoal importante. A relação entre Modi e Netanyahu vai além de uma simples troca técnica entre governos. É um vínculo construído ao longo dos anos com base na confiança, respeito e compreensão das ameaças regionais. Visitas anteriores deles à Índia e Israel mostraram química genuína e estratégia comum entre ambos. A Índia não é apenas mais um parceiro, é uma potência global e regional, uma das maiores economias do mundo, com um exército massivo, capacidades tecnológicas avançadas e um mercado de mais de 1 bilhão de pessoas. A cooperação construída agora vai além da agricultura e da alta tecnologia. Ela se concentra em segurança, sistemas avançados de armas, acordos de bilhões de dólares e interesses estratégicos de longo prazo. Durante a visita aqui, os dois países elevaram seus laços ao que chamam de relações estratégicas especiais, um status que Israel reserva apenas para seu relacionamento com os Estados Unidos e a Alemanha. Eles assinaram um amplo memorando de entendimento, criando uma nova estrutura de defesa confidencial que abre categorias antes restritas para a Índia, incluindo sistemas avançados de defesa aérea e integração ao sistema de defesa com laser de ferro em desenvolvimento por Israel. Autoridades israelenses descrevem isso como uma mudança transformadora que aumenta a flexibilidade operacional e fortalece a capacidade de ambos os exércitos de confiarem um no outro em tempos de crise. A parceria aprimorada também ajuda Israel a mitigar o risco de futuros embargos de armas, uma vulnerabilidade exposta durante a guerra atual. Relatos estrangeiros apontam que a Índia forneceu drones e explosivos no conflito recente. Além da defesa, a cooperação está se expandindo para a IA, computação quântica, cibersegurança, energia renovável e telemedicina. Os dois países vão estabelecer um comitê diretor de alto nível, abrir 10 novos centros de excelência na Índia e aumentar os programas de treinamento em Israel. Essa parceria crescente coloca Israel em uma posição estratégica diferente, não só como ator regional focado na vizinhança, mas como país que se liga a potências globais emergentes e constrói alianças duradouras. Isso está alinhado com a estratégia mais ampla de Israel de abrir novos corredores de comércio e energia, expandir sua influência na África e criar profundidade estratégica. A visita de Modi agora envia uma mensagem clara. Com blocos regionais liderados por China, Turquia,
Rússia, Irã e Paquistão, buscando contrabalançar a influência americana, a aproximação da Índia com Israel destaca-se como sinal oposto. Israel não está mais limitado ao seu espaço regional. Israel está se inserindo no cenário mundial, formando alianças para o futuro e fortalecendo sua atuação diplomática, de segurança e econômica. Então Israel está entrando em uma nova era, definida não apenas por alianças regionais e manobras geopolíticas, mas por uma profunda transformação tecnológica que vai moldar seu poder nacional, como eu disse, por décadas. Na reunião do gabinete, o primeiro-ministro Netanyahu anunciou uma decisão para acelerar a construção de fazendas de centros de dados de IA, chamando isso de passo estratégico e pedra angular da força futura de Israel. Netanyahu enfatizou que a liderança em inteligência artificial e, eventualmente, em tecnologias quânticas será decisiva para o poder militar e econômico de Israel. Israel pode ser pequeno em território e população, disse ele, mas possui capacidades gigantescas. A capacidade de construir força, projetar força e operar em toda a região com rapidez e precisão. A medida integra uma doutrina de segurança nacional apresentada por ele na visita do primeiro-ministro da Índia, Modi. A decisão do governo remove barreiras regulatórias e acelera o planejamento e a construção de enormes centros de dados, a espinha dorsal de qualquer superpotência em IA. Só nos últimos 3 meses, Israel começou a planejar uma capacidade de centros de dados equivalente a mais de 5% do consumo total de energia do país. Esses centros vão criar milhares de empregos, injetar bilhões na economia e tornar Israel um polo global de IA. Para sustentar esse crescimento, Israel dobrará o número de usinas planejadas para a década, sejam a gás ou renováveis. Mas a mudança não é apenas civil, ela é militar e imediata. As forças de defesa de Israel decidiram agora criar um corpo dedicado de robótica, uma lição direta da guerra de 7 de outubro e dos combates em Gaza e no Líbano. Esse conflito foi a primeira grande guerra robótica do mundo, com Israel usando dezenas de milhares de sistemas autônomos e remotos. Robôs terrestres em túneis, veículos blindados autônomos limpando zonas de combate, tratores D9 controlados remotamente, abrindo rotas seguras, enxames de drones coletando informações e atacando alvos, e embarcações navais não tripuladas patrulhando e atacando no mar. O novo corpo de robótica vai unificar essas capacidades em uma força operacional coordenada e multidomínio. Ele vai atuar ao lado da Diretoria de IA e Autonomia do Ministério da Defesa, um órgão conjunto civil e militar que reúne unidades de tecnologia das FDI, pesquisadores acadêmicos, indústrias de defesa e startups. O objetivo é acelerar a inovação, desenvolver novas armas e doutrinas e garantir que Israel mantenha sua vantagem qualitativa em terra, no ar e no mar. Autoridades dizem que isso é só o começo. Israel pretende, nos próximos anos, ampliar sua força robótica, integrando autonomia com IA em todos os setores de combate. O objetivo é claro: menos soldados em risco, ritmo operacional mais rápido, maior eficiência e uso mais inteligente dos recursos. Essas iniciativas, como o avanço da infraestrutura nacional de IA e a criação de núcleos robóticos, marcam uma mudança fundamental na estratégia de longo prazo de Israel. Israel não está apenas respondendo às ameaças de hoje, está construindo as bases tecnológicas do amanhã. Está se preparando para um mundo em que o poder nacional será medido não pelo território ou pela população, mas pelo domínio da autonomia em IA e da robótica avançada. Esse é o próximo salto estratégico de Israel, uma visão de segurança, inovação e resiliência nacional que vai definir as próximas décadas. Então, Tucker e demais goi degenerados presos ao ódio medieval pelos judeus, avançamos em um ritmo que vocês nem acompanham. Se vocês achavam que a gente controlava o mundo até agora, seus poucos neurônios que ainda restam devem estar pirando nesse momento. Espero ter conseguido transmitir a todos uma compreensão dos acontecimentos, das alianças globais, a infraestrutura de IA e a revolução militar na robótica. Eu sou Daniel Seaman e estarei com vocês novamente na próxima semana no Straight Up, aqui nos estúdios da JNS TV em Jerusalém, Israel. Espero ver vocês lá.